paz do Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus. Deus abençoe vocês que estão aí presentes. Hoje a lição número 10. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. A verdade é fundamental para a confiança e integridade nas relações humanas. Meus irmãos, Deus abençoe. Estamos em dezembro, entramos em dezembro e dezembro o último mês, e eu fico pensando comigo mesmo, quanto aprendizado os irmãos absorveram, aprenderam nestas aulas que nos compartilhamos. Alegria, prazer todo meu de compartilhar conhecimento. Eu sou o professor Rona, para você que está aí na primeira vez, e sou formado em bacharel em teologia, pós-graduado em gestão de pessoas e outros cursos que eu tenho em direção à comunicação para ajudar os amados irmãos. Hoje, essa lição, ao comentar, esse desenho que eu coloquei, né, o Pinóquio com o narizão e o peso que tem de falar ou ter um falso testemunho. Bom, não admitirás falso rumor e não porás a tua mão contra o ímpio para seres testemunha falsa. Olha só que texto, né, que nos traz o texto áureo. E a verdade aplicada disse, por sermos discípulos de Cristo, somos chamados e capacitados para andar, amar, falar e viver na verdade. Então, em Cristo, lembre-se sempre de se lembrar, meu amado irmão, minha irmã, você está em Cristo, e em Cristo que nós temos capacidades. 3 objetivos: citar o prejuízo de falar da vida das pessoas. Segundo, expor a verdade como o maior requisito da vida cristã. E terceiro, mostrar a relevância do 9º mandamento. Bom, ter referência está em Deuteronômio 19, versículo 16 ao 20. Você lê em casa aí, que eu já vou para a nossa introdução, que nos diz que o 9º mandamento se estende além de falsos testemunhos acerca de alguém. Ele ressalta o cuidado que devemos ter com o que ouvimos e também com o que iremos dizer. Então, é interessante quando a gente começa a pensar, tá, nesse texto que nós estamos vendo, né, no texto aqui de Deuteronômio 19, 16 ao 20, é quando nos fala acerca da questão da mentira ou falso testemunho. Nosso primeiro tópico, tá? Nosso primeiro tópico está dividido em 3, né? Primeiro, a proteção da honra, o sistema de justiça do antigo mundo, né? Do mundo antigo, e o cuidado com as palavras e o cuidado com o que se ouve. Esses são nossos subtemas deste tema primário. Bom, proteção da honra. Assim como Deus é a verdade, Ele também deseja que sejamos verdadeiros. Precisamos ter cuidado com tudo aquilo que a nossa boca profere, porque Deus está atento também com aquilo que sai da nossa boca. Olha só. Então, não somente a questão que ouvimos dos outros, mas o que nós falamos. Vamos pensar nos dois lados, tá? Nessa questão aqui, tá, acerca de o que estamos ouvindo, tá? Ou falando, né? O sistema de justiça do mundo antigo. Na antiguidade havia pouca proteção às pessoas acusadas de um crime, até que se provasse o contrário, elas serão consideradas culpadas. E Deus estabeleceu o 9º mandamento para proteger a vida humana. Ficou estabelecido também que o acusador deveria tirar a primeira pedra. Lembra de Jesus? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra, né? E caso fosse comprovado que a alegação fosse falsa, o acusador deveria ser punido. Então, esse ponto aqui é muito interessante, porque quando uma pessoa
não conhece os direitos, naquele tempo muita gente não conhecia, né? Acabava sendo injustiçado. Aí Deus disse assim, não, vamos valorizar a vida humana, vamos proteger, tá? E a partir daí só aceita, né, a acusação, né, que tenha testemunhas, tá? E agora, e o peso está aí, que se alguém dá falso testemunho contra o próximo, tá, vai ser punido por Deus. É uma lei da semente, né? Semente é a colheita, né? A semeadura é a colheita. Cuidado com as palavras. O princípio subjacente desse mandamento é a proibição de todas as formas de falsidade. O nono mandamento diz respeito não somente ao falso testemunho, mas também às mentiras e fofocas que vivemos no dia a dia, sendo a mais flagrante aquela que prejudica diretamente outra pessoa. Para Deus, a boa reputação tem um valor incalculável, né? No Provérbios 22, versículo 1, nos fala do bom nome, tá? Então, como que você é conhecido, como as pessoas se referenciam a você, como se referem a você. Então, é importante a gente pensar, tá? Aquilo que nos falamos está construindo o nosso mundo. Tá? O sábio Salomão disse que uma palavra dita a seu tempo é como maçã de ouro em salva de prata. Tá? Ou seja, é algo preciosíssimo. Então, como estamos usando as nossas palavras? Vamos pensar. A nossa palavra está edificando pessoas ou está abatendo pessoas? Eu sei que cada um escolhe o que ouvir, cada um escolhe como se sentir diante do que ouve. Mas vamos pensar, tá? Como que nós estamos fazendo? Não estou dizendo que as minhas palavras podem ofender alguém, tá? Isso é bem relativo. Por quê? Porque aquilo que eu falo vai depender de como que o outro recebe. Então, se alguém vem aqui, né, e fala alguma palavra ofensiva contra mim, eu vou olhar para ela e vou ter dó da pessoa, porque eu sei que essa pessoa não está tendo autocontrole. Então, eu não fico irritado. Então, como que a gente vai reagir? Um ponto. Mas, mesmo quando a gente está falando com uma boa intenção, vamos prestar atenção no que estamos falando. Como estamos falando? A intenção é ajudar ou é prejudicar? Então, o cuidado com as palavras é muito importante, porque podemos falar palavras que não têm apoio, palavras que não são verdadeiras e podemos trazer prejuízo a pessoas. O cuidado com o que se ouve. O outro lado da questão é que tão errado quanto dizer algo acerca de alguém é prestar ao serviço de ouvir. Veja só, se eu falo algo que não é verdadeiro, é um ponto, né? Vai trazer um prejuízo, um tipo de prejuízo. Mas também se eu fico prestando meu ouvido para a pessoa que só fala mal dos outros, só aponta defeito nos outros, também, tá, vai ter um resultado. Tá? Então, porque a outra pessoa que está falando mal acha que você concorda, que está apoiando. Então, o antigo ditado rabínico diz que a calúnia mata três: aquele que fala, aquele que ouve e aquele sobre quem está se falando. Ou seja, o prejuízo vai para todo mundo. Então, vamos ter muito cuidado, né? Como que eu estou me inclinando meus ouvidos para ouvir alguma coisa negativa de alguém? Paulo disse, falando de Deus como na presença de Deus. Ou seja, você falaria a mesma coisa se a pessoa estivesse presente? Você falaria isso diante da pessoa? Pensa bem. O puritano Thomas Watson disse certa vez, aquele que gera uma calúnia carrega o diabo na língua. E aquele que recebe carrega o diabo no ouvido. Ou seja, aquele que recebe a calúnia, fica ouvindo, né, a calúnia que o outro está fazendo. Então, é muito importante a gente se posicionar. Alguém disse assim, né? Ouvi falar. Não, peraí, você ouviu falar? Quem te diz
aquilo que você ouviu falar. Você sabe se essa pessoa está mesmo falando a verdade, essa pessoa viu isso ou está contando que o outro disse também. A que ponto você sabe, tem certeza que isso é verdadeiro? Então, às vezes, a gente tem que pensar, tá? O que que eu estou ouvindo? Porque, às vezes, a gente ouve coisas e, às vezes, aqui dentro da nossa cabeça, nós criamos preconceito contra os outros. É mais ou menos assim, né? Aí você vai conhecer uma pessoa e alguém chega e diz, olha, aquela pessoa é chata. Meu Deus, aquela pessoa, aquela pessoa é horrível. Tá? Aí a pessoa começa a processar aqui, será que é, será que não é? E semeia em dúvida. Então é melhor, se alguém já começar a falar algo negativo, a gente já cortar, ok? Isso é muito melhor, né, do que ficar prestando nos ouvidos para o mal. Muito bem, vamos lá na um ponto, aliás, que é a parte 2, né, amando a verdade. Três subdivisões. Primeiro, o diabo é mentiroso e pai da mentira. Dois, a verdade vem de Deus e Cristo é a verdade que liberta. Vivemos um tempo em que o certo está errado e o errado para muitas pessoas é realmente o que está certo. Para nós cristãos, a verdade é uma questão de caráter e deve sempre fazer parte de nosso modo de agir e falar. Então, isso é muito importante quando nós, como cristãos, honramos a integridade, tá? O nosso sim é sim e o nosso não é não. É assim que Jesus disse. Se uma pessoa íntegra, à medida que vai fazendo que aquilo que fala também é aquilo que é. Então, essa postura é de suma importância para nos criarmos uma vida de caráter. O diabo é mentiroso e pai da mentira. Assim como a verdade vem de Deus, a mentira vem do diabo. E Jesus aponta o diabo como o pai da mentira e diz que ele nunca se firmou na verdade e que, quando profere a mentira, ele fala daquilo que ele é próprio, ou seja, é a sua essência, né? Então, é interessante porque o inimigo, tá, ele mente com facilidade porque é isso, faz parte dele, é a essência dele. E João nos diz que ele é a fonte de todo o engano e pecado, e todo aquele que peca pertence a ele, ou seja, ao diabo. Agora nós percebemos que uma nova criatura é diferente, uma nova criatura fala a verdade, tá? Porque está conectado a Deus. Aí nós temos o texto de Colossenses 3:9, e se você também quiser, pode ler Efésios 4:22 ao 25, tá? Onde nos coloca, né? Nós que estamos em Cristo, somos novas criaturas, vamos focar em falar a verdade, né? Vamos questionar, né? Opa, o que você está falando é verdade? Se não é verdade, desculpa, não é do meu interesse, né? Ah, mas eu ouvi falar, fulano disse, não, você não sabe, né? Realmente se você não viu isso, então vamos ficar, tá? Eu não vou colaborar com isso, tá? Então, muito importante a gente ter uma postura. A verdade vem de Deus. A Bíblia coloca a verdade entre os valores humanos mais elevados. A verdade parte integrante do caráter de Deus e de sua palavra. Deus é a verdade, né, irmãos? Se estamos em Deus, a verdade também será parte integrante de nossas vidas. Não podemos estar em Deus e viver associados com a mentira e o engano. Se Deus é verdadeiro conosco, podemos escolher viver em verdade diante dele e também com o nosso próximo. Então, a Bíblia coloca a verdade entre os valores humanos mais elevados, ok? Lembra de Mateus 6, onde está o teu tesouro, ou seja, aquilo que você valoriza está no teu coração. Então, se você valoriza a verdade do mais profundo do teu coração, você vai viver uma vida íntegra. A integridade tem a ver onde nós vivemos quem somos, a nossa verdade. E a nossa verdade está fundamentada na Bíblia. Porque se estamos em Deus, a verdade também será integrante em nossas vidas. Tá? Não existe aquela verdade
branquinha, que alguém chama, ou verdade, meia verdade, né? Se não é verdade, tá? Qualquer coisa diferente é mentira, tá? Não é uma questão de simplesmente, mas aquela verdade é meia verdade. Não, tá? Tem a verdade, tem a mentira. É igual à luz, né? Tem a luz e tem a falta de luz, né? Se está claro, se eu desligar aqui as luzes, né, aí vai gerar uma escuridão. Você ou tem ou não tem, tá? Esse é o ponto. Cristo é a verdade que liberta. Jesus Cristo é a verdade no sentido mais absoluto. Atende a todas as necessidades da mente humana. É o caminho completo e suficiente para viver, né, para o Pai, né, suficiente para o Pai, porque Ele é a sua plena revelação. Jesus Cristo é a verdade. É verdade que liberta e santifica. Busquemos a cada dia crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Veja, meus irmãos, Cristo é a verdade, é a palavra, é o Logos que se fez carne. E quando nós começamos a ler nos evangelhos, vamos ver que Jesus desafia. Qual de vós, ele diz, me acusa de pecado? Então, Jesus está dizendo: eu tenho uma vida íntegra, eu tenho compromisso com o meu compromisso, eu tenho uma missão claramente na minha vida. Então, vamos pensar um pouco, tá? De nós também vivermos essa verdade. Tá? Cristo viveu a verdade e conquistou o que conquistou. Agora, o que eu estou vivendo, o que você está vivendo, vai nos trazer um resultado. Se ouviu a verdade vai me libertar. Se ouviu a verdade, eu vou ter um tipo de resultado positivamente melhor. 3 conselhos práticos: preservando a boa reputação, o perigo da violação do mandamento e a ocupação cristã. Pensando aqui, conselhos práticos. O nono mandamento tem como objetivo principal defender a honra humana. A mentira e a falsidade aborrecem a Deus e prejudicam o próximo. Então vamos pensar, né, como tudo isso vai ser processado. Preservando a boa reputação. Proteção da honra é fundamental para a convivência social em qualquer comunidade ou nação. Então, quando diz preservar a boa reputação, né, é nós aprender a proteger a nossa honra e a honra do próximo. Tá? A gente tem que ter cuidado, né? Senão alguém mancha a sua honra. Nenhum homem deseja que sua reputação ou bom nome da sua família sejam atingidos, tá? Não naturalmente, né? O bom, o bom nome e a boa reputação que uma pessoa constrói com tanto sacrifício e tempo pode ser destruídos em segundos quando o mandamento é violado. Ele proíbe o que é prejudicial à verdade. Então, aqui nós estamos falando da proteção da honra, né? Como que eu vou ajudar meu irmão, minha irmã a manter sua honra, tá? Nenhum homem deseja que sua reputação ou bom nome seja de sua família sejam atingidos. Ou seja, se alguém vem falar de uma pessoa, tá? Então está sendo atingida a sua reputação. Se alguém vem falar mal da pessoa. Então vamos tentar driblar, né? Olha, eu não sei, eu não conheço claramente a pessoa, eu não vou julgar, né? A gente se isenta, tá? E diz aqui que o bom nome e a boa reputação que uma pessoa constrói com tanto sacrifício e tempo, pode ser destruída em segundos. Então, lamentavelmente, o mundo é assim, né? A vida é assim, tá? Você acerta, 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 99 vezes, quando chega a centésima errou, tem gente que vai focar nesse erro. Tem gente que vai falar desse pontinho, tá? De 99, de um que a pessoa erra, aí as pessoas falam. Então, vamos vigiar. Aqui o ponto é a gente vigiar para fazer o melhor. Perigo da violação do mandamento. É muito comum as pessoas sentirem, principalmente quando buscam o próprio benefício,
O problema é que quando esse limite é ultrapassado, o perigo é iminente. Pedro aponta a presença de Satanás em suas ações. Você lembra de Ananias e Safira? E diz que a mentira é o Espírito Santo. O pecado aqui foi diretamente contra Deus. Ananias e Safira perderam a vida porque mentiram contra Deus. Então, vamos pensar aqui. É muito comum, né, que as pessoas mentem quando buscam o próprio benefício. Veja só. Então, a pessoa está fazendo o que está fazendo, pensando que vai ganhar alguma coisa com isso. Tá? E, normalmente, tá, aquilo que nós plantamos, colhemos. Ou seja, se a pessoa engana, vai ser enganado futuramente. Isso está na lei da semeadura. Aí diz aqui, o problema é que quando se limita é ultrapassado, o perigo é iminente. Sim, tá? Se nós não soubermos respeitar as pessoas, tá? E nos ultrapassar isso, aí vai trazer perigo. Aí vai trazer até mesmo morte, que nós vamos ver daqui a pouco. Pedro aponta a presença de Satanás em suas ações, né? Olha só, Ananias e Safira entraram em um acordo e mentiram, dizendo que estavam dando um valor quando era só a metade do valor. Tá? Então, Deus julga com justiça. Tá? O próprio Deus, né, fez que Ananias e Safira morressem por causa que estavam mentindo. Então, o pecado foi diretamente contra Deus. Outra questão que Ananias e Safira perderam a vida porque mentiram contra Deus, né? O Espírito Santo, né? Ocupação cristã. Estamos vivendo um tempo em que as informações chegam a uma velocidade gigantesca. Redes como Facebook, Instagram, Twitter e o mesmo jornalismo da TV estão recheados de falsas informações. É nossa ocupação de ser a palavra de Deus. Nossa ocupação deve ser a palavra de Deus. Somente ela pode curar nossa alma pecaminosa e nos capacitar a viver em amor com o nosso semelhante e impactá-lo com os nossos testemunhos de salvação. Veja só. Então, normalmente as mídias sociais, tá? Elas vão falar mais de mentira, né, do que a verdade. Dá uma meia-verdade. Tá? E você pode prestar atenção quando, principalmente, o canal é filiado a algum partido, ou direita ou esquerda, tanto faz, mas eles vão falar, tá? Dentro da sua filosofia de pensamento. Somente a palavra, né, pode curar a alma pecaminosa, tá? Nos capacitar a viver em amor com os semelhantes e impactados com o nosso testemunho de salvação. Então, nossa missão como cristãos, tá? E nós procurar sempre, tá? Se perceber que de alguma forma isso virou um vício, que às vezes vira um hábito, um vício numa pessoa, ela não consegue ficar calada, ela fala com todo mundo que não deveria falar, a conta. Então, vamos pensar, tá? O que será que está acontecendo com essas pessoas, né? Isso aqui, somente ela pode curar nossa alma pecaminosa, nos capacitar a viver uma vida em amor com os nossos semelhantes. Ou seja, quando nós lemos a palavra, nos fortalecemos, é ela que nos ajuda, tá, a fazer missões, ou impactar, né, ou com os testemunhos de salvação. Bom, citamos o prejuízo de falar da verdade das pessoas, expomos a verdade como o maior requisito da vida cristã e mostramos a relevância do nono mandamento. Meus amados, Deus os abençoe e parabéns por você estar aí presente e aprendendo a palavra. Deixe o seu joinha, dá seu like, né? Escreva seu comentário e tem um sininho na parte superior direita, clica nele para você poder receber as notificações quando for lançado a nova lição. Deus abençoe a paz do Senhor Jesus para os irmãos.